Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Gastro em Foco Especial SBAD 2024. Estamos gravando aqui videocasts especiais, um grande projeto da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante na demanda dos nossos consultórios nas últimas décadas, que é sobre a esofagite eosinofílica. E para esse tema temos a honra de ter dois grandes convidados. O Dr. Gerson Domingues, professor adjunto da UERJ, nosso próximo diretor de comunicação da FBG, o professor Auro Delgado, professor adjunto da UFJF e o nosso grande próximo presidente da nossa federação. Então, muito obrigado pela presença de ambos, é um grande prazer, uma honra nossa tê-los aqui. Vamos aproveitar então, ter um grande proveito da presença de ambos, do know-how no assunto. Vamos bater um papo aí da forma mais objetiva que pudermos levar para a nossa comunidade da gastroenterologia, nas demandas de nossos consultórios sobre o assunto. Em primeiro lugar, com relação ao diagnóstico, né? Sabemos que para diagnosticar a esofagite eosinofílica, precisamos de biopsiar. Isso é uma demanda. Sem biópsia não tem um diagnóstico, biópsia de endoscopia. Mas tem situações em que existe ali casos, contextos, casos clínicos, que o endoscopista fica com dúvida. Eu biopsio para esofagite eosinofílica? Não está um caso tão claro, não está um caso tão explícito, né? Então, quais os contextos clínicos que a gente pode levar para a comunidade em que a gente diz, esse caso você tem sim que investigar a esofagite eosinofílica, você tem sim que biopsiar dentro do protocolo para investigar a esofagite eosinofílica. Fernando, obrigado pela pergunta. É uma pergunta bastante importante, bastante interessante, porque, como tudo na medicina, começa com a clínica, né? Então, os pacientes que apresentam, no caso, falando especificamente de adolescentes e adultos, disfagia, sensação de impactação alimentar. Hoje em dia, a esofagite eosinofílica é a principal causa de impactação alimentar nas nossas emergências. Às vezes, dor torácica também pode estar presente e, menos frequentemente, sintomas relacionados ao refluxo, como pirose e regurgitação. Mas, toda vez que se apresenta um paciente com disfagia, que é a principal manifestação clínica da esofagite eosinofílica em adultos, ainda que a endoscopia esteja normal, esses pacientes devem ter a sua mucosa do esôfago biopsiada em pelo menos 2 pontos, esôfago proximal e médio, e distal no mínimo de 6 biópsias para aumentar a sensibilidade diagnóstica. 10 a 30% dos pacientes com esofagite eosinofílica terão endoscopia digestiva alta normal. Ótimo. O senhor vê a importância, professor, a gente ouve falar, com dúvida, coloca em frascos diferentes os segmentos, há necessidade. A gente tem que se importar em colocar os segmentos dos textos proximal, médio e distal em frascos diferentes para o anátomo patológico, ou é irrelevante isso? O pessoal tem dúvida, né? Exato, Fernando. Primeiro, cumprimentá-lo pelo trabalho que vem desenvolvendo na Comissão de Assuntos Digitais e, em nome da Federação, agradecer por esse trabalho magnífico que toda a comissão vem fazendo, e aqui faço esse agradecimento à sua pessoa e que leve aos outros membros esse nosso reconhecimento. Hoje pela manhã, no final da manhã, nós tivemos a grata satisfação, o prazer, capitaneados por professor Prado, professor Gerson, professor Décio e por mim, de organizarmos a diretriz brasileira sobre esofagite eosinofílica. E lá nós conseguimos responder a 15 perguntas muito importantes relacionadas tanto com o diagnóstico, como fazer o diagnóstico, a questão do tratamento e também o acompanhamento desses pacientes. Especificamente em relação à sua primeira colocação, o professor Gerson deixou muito bem claro, né, a necessidade que a gente tenha primeiro a manifestação clínica, que já foi muito bem elencada aqui, os sintomas pelo professor Gerson, mas nós clínicos precisamos colocar de preferência nos nossos pedidos, quando a gente tem essa suspeição, para que o endoscopista, mesmo diante de uma endoscopia normal, com aspecto macroscópico normal, ele possa proceder pelo menos a 6 biópsias que são recomendadas, né, nos segmentos diferentes. E sim em frascos separados, para que a gente possa aumentar, né, o nosso grau de diagnóstico, né,
e podermos ter a certeza, lembrar, inclusive, que essas biópsias elas devam ser feitas no primeiro exame, no duodeno e também no estômago, para afastar a gastroenterite eosinofílica, né? Mas, especificamente, seria muito importante que o endoscopista seguisse essa recomendação do clínico, quando há uma suspeição de biopsiar, mesmo estando normal, em torno de 10 a 20% desses pacientes vão ter a endoscopia normal, e também encaminhar em frases separados, e além disso, nessa primeira endoscopia, deverá ser feito biópsias tanto no estômago quanto no duodeno, para a gente poder ter a certeza que não é uma gastroenterite eosinofílica. Perfeito. É muito importante o senhor trazer, ainda bem que nós gravamos aqui o nosso podcast hoje, nosso videocast após, né, a divulgação das diretrizes de esofagite eosinofílica, capitaneado pelos grandes professores aí, representantes da diretoria da FBG. Espero que todos aproveitem, que chegará em breve a acessibilidade, né, dos papers, né, dessas diretrizes de esofagite eosinofílica, a diretriz brasileira, né. E a gente, dentro da fisiopatologia, vê uma relação muito grande com fatores atópicos, né. A gente sempre fala das atopias, principalmente relacionadas a alimentações, já que trata-se do tubo digestivo, mas especula-se muito ultimamente, aprofundando-se no assunto da imunidade tipo 2, relação também com aeroalérgenos, né, professores? Então, acho importante na anamnese a gente estar pesquisando qual o grau de importância da gente pesquisar não só se o paciente ele tem histórico de atopias alimentares, mas também há uma relevância da gente investigar se ele ou familiares têm suscetibilidade a atopias aeroalérgenas. Não é infrequente o paciente com esofagite eosinofílica ter asma, dermatite atópica, rinite alérgica, até com presença de pólipo nasal. 50% dos pacientes que têm esofagite eosinofílica terá uma outra doença relacionada ao tipo TH2. Então, todas são doenças imunomediadas que precisam ser abordadas como tal. A questão do aeroalergeno é um fato, até porque os doentes têm asma e a gente sabe que o principal mecanismo aí é o aeroalergeno. Na gastro, a gente se prende muito mais à questão alimentar. Então, a questão do leite, do trigo, do ovo, soja, amendoins e congêneros, frutos do mar, peixe, são os principais elementos que acabam deflagrando o processo inflamatório da esofagite eosinofílica. Os aeroalergenos também fazem parte desse contexto, mas para a gente é mais difícil essa identificação. Professor Áureo, acrescentar algo? Não, na verdade, eu concordo com o que o professor Gerson deu de opinião agora, e lembro que os testes alérgicos, eles não são validados para, no caso, esofagite eosinofílica. Não há uma evidência de que testes alérgicos vão trazer um diagnóstico. Portanto, a gente não tem um marcador, a não ser a biópsia, né, que deverá ser feita conforme nós já falamos anteriormente. Então, o papel do aeroalérgeno, ele existe, o Gerson colocou muito bem a questão dos alimentos, que são os 6, mas lembrar que os testes alérgicos também não vão trazer benefício. E a gente, na nossa na diretriz que foi feita, a gente também coloca essa recomendação, eles não têm uma validade. Excelente, né? Então, com essa dificuldade que nós temos de ter uma ferramenta a mais de marcador, né, que seriam testes alérgicos, não tem uma relevância, não tem significado, o tanto que reforça a importância da anamnese antes mesmo da gente realizar a endoscopia. Como anteriormente a gente falou, pode ter endoscopias sem achados significativos e a história será importante. Portanto, uma história de paciente que já traz atopias ao ambiente, histórias de asma, rinite de repetição, o quanto é importante para você levar esses dados da anamnese para endoscopia e biopsiar esse esôfago, independente do que achar macroscopicamente. Só a história é relevante, né? Chegamos ao tratamento, o paciente tem o diagnóstico, não temos mais dúvida, né? A gente considera como se fosse ali um menu, um cardápio de tratamentos que a gente tem dentro das poucas doenças em que várias alternativas terapêuticas elas estão na mesma prateleira, né, professores? Não é um que seja de um nível maior do que o outro, não é que você saia de um e ir para o outro de uma forma protocolar, né? Nós temos praticamente, segundo grandes estudos,
tratamentos, opções terapêuticas estão na mesma prateleira, né? Seja a questão dietética, seja o tratamento com IBP, a corticoterapia, a imunoterapia. Vocês têm na prática de vocês algum dado que diga, não, com esse conjunto de informações deste caso, eu prefiro começar pela dieta, ou pelo IBP, ou pela corticoterapia, ou pela imunoterapia, ou é personalizável isso, é de acordo com cada paciente? Fernando, você já falou muito bem. Nós temos numa mesma prateleira a dietoterapia, o tratamento com inibidores de bomba protônica, o corticoide tópico deglutido e, mais recentemente, o imunobiológico, que é o dupilumab, o único aprovado pela Anvisa para o tratamento da esofagite eosinofílica. De sorte que essa decisão de qual tratamento deva ser elencado como de primeira escolha é uma decisão que cabe não só ao médico, mas ao paciente também. É uma decisão conjunta que tem que ser levada em consideração o custo, aplicabilidade, facilidade de acesso do paciente àquela terapia, condições psicológicas do paciente para entender a terapia. Não adianta eu dar um corticoide deglutido para uma pessoa que não consegue deglutir, que aspira o corticoide. Então, parece uma bobagem, mas na prática clínica isso acontece. Então, é algo que a decisão precisa ser tomada em conjunto com o paciente. Tem uma pesquisa europeia, que é o EU Connect, onde 70% dos médicos europeus dão preferência ao inibidor de bomba protônica. Facilidade, custo, praticidade de tomada. Mas esses pacientes vão responder apenas com 50% de resposta terapêutica. Ao passo que os corticoides tópicos deglutidos estão ali em torno de 20%, a resposta é de 70%. Então, você veja que no mundo real, nem sempre uma terapia que efetivamente é mais benéfica, tem um percentual maior de resposta, é a que vai ser utilizada pela praticidade, por todos esses fatores que eu acabei de comentar aqui. Então, na verdade, não tem uma primeira opção. A primeira opção vai ser decidida entre o médico e o paciente. E a terapia é uma dificuldade entre os pacientes adultos, porque a dieta que acaba sendo restritiva, a nossa dieta no ocidental usa muito elementos como leite, trigo, são os dois principais gatilhos, e isso, de certa forma, transtorna a vida do paciente. Aqueles mais impetuosos que assumem a dieta como tratamento, normalmente com 1 mês, 2 meses, já estão desistindo aí, querendo passar para a medicação, porque é difícil mesmo, né? Manter a dieta pro resto da vida dessa maneira. Fernanda, a minha opinião é muito próxima da do Gerson. Principalmente com o adolescente, né? É preciso que a gente tenha um cuidado, às vezes até, dependendo do grau de estresse, de ansiedade que os sintomas já causam no paciente, né? Porque ele já chega, né, muito incomodado, ele não consegue comer, ele está incomodado ou com a dor ou com a impactação alimentar, né? Muitas das vezes já foi numa emergência. Então é preciso individualizar o tratamento, a gente precisa sentar, conversar e ver dessas opções o que é possível, o que a gente imagina que ele vai poder adotar como uma terapêutica a ser seguida, principalmente com o adolescente. Eu acho que a dieta, por exemplo, no adolescente ainda é pior do que no adulto, né? Então, no meu entendimento, a minha prática do dia a dia, eu começo com o IBP, posso pensar na possibilidade, se o paciente aceita, de retirar primeiro o leite, e no máximo o trigo durante um período, para ver se tem resposta. Mas o ideal é não mexer na dieta, começa com o IBP, avalia a resposta com 8, 12 semanas, e depois vê se não tem resposta, se troca o IBP ou se vai associando essas terapêuticas conforme a dieta, se for possível, a corticoterapia. Corticoterapia, como o Gerson falou, a gente tem um problema, a gente não tem o corticoide orodispersível, a gente tem que
usar adaptação, aí esse corticoide deglutido traz uma série de consequências, não só na ingestão, como também na candidíase, nas complicações que normalmente advêm do seu uso, né? E o dupilumab, que é uma droga nova, mas que a gente deveria estar utilizando em condições especiais, né? Aqueles pacientes que têm uma forma mais grave, ou então têm manifestações de atopia grave, né? Eu não vejo outra opção do que essas que a gente elencou aqui, mas eu acho que o segredo é uma boa relação também médico-paciente, para que esse paciente confie e que você possa convencê-lo daquele tratamento e de seguir essas etapas, né, para e passo, para que a gente consiga o êxito, que é evitar a complicação, que é a estenose, que é a perfuração, são as consequências mais danosas para a vida desse paciente, principalmente quando a doença se manifesta mais precocemente. Verdade. Realmente fica difícil a gente tratar sem medicamentos esses pacientes, né? Além da dificuldade da dieta, na relação médico-paciente, se você sai de consultório sem medicamento, apenas dizendo tire esse alimento, tire esse, não precisa ainda de remédio por enquanto, numa situação de qualidade de vida ruim, você cria uma dificuldade eu acho, de relação, né? Que é o paciente sair sem medicamento do consultório, pode trazer aí uma dificuldade de credibilidade, né? Apesar de que teoricamente sim, mas na prática realmente a gente lida com medicamento. Então, entrando nessa questão dos medicamentos, do IBP, que é o que mais nós então prescrevemos de início para esses casos, chegou, vamos saber, já está diagnosticada a doença eosinofílica do esôfago. Já estamos decididos em fazer inibidor de bomba inicialmente para esses pacientes. Qual eu vou usar? Então, qual de todas as gerações que nós temos de inibidores de bomba tem algum melhor do que o outro? Não existe nos trabalhos diferença significativa de eficácia. O que é que os senhores me falam sobre diferença de eficácia entre os IBPs para esofagite eosinofílica? Olha, eu acho que a gente deve utilizar os IBPs, né, de segunda geração, né? Eles, habitualmente, a gente sabe que são, além de testados, né, eles comprovadamente têm a sua ação, porque, na verdade, a ação do IBP ela não é um bloqueio de ácido conforme age na doença do refluxo, na doença do refluxo erosivo, mas sim com a sua ação anti-inflamatória, né, que é a inibição TH2. Então, eu usaria os IBPs de segunda geração. Dose plena, dose dobrada, a gente já inicia com dose dobrada. Dose plena, né, dependendo do caso, pode ser até dobrada, mas eu acho que inicialmente eu usaria dose plena, né, e se necessário, né, para não trocar para uma outra modalidade terapêutica, às vezes dobra-se a dose no intervalo de tempo para que a gente possa observar se vai melhorar ou não. Se não melhorou, rebiopsiou, tem ainda mais de 15 eosinófilos no campo de grande aumento, e no caso tem que associar uma outra modalidade, de preferência, ou corticoide, ou mesmo a dieta, né? Ou dependendo lá na frente até o dupilumab. Isso. Já sabemos, inibidor de bomba, usamos de primeira geralmente, de preferência de segunda geração para maior eficácia, começa com dose plena, você pode ir dobrar a dose. De quanto em quanto tempo essa referência de controle, né? Então, a partir de que momento eu vejo que a doença ela não evoluiu, quais as referências maiores que nós temos de que a doença não evoluiu com êxito na sua primeira avaliação e de quanto em quanto tempo reavaliar esse paciente para as mudanças na terapêutica ou mantê-la. Fernando, até voltando um pouquinho na pergunta, lembrar que os pacientes do SUS, nos nossos ambulatórios, lá na universidade, eles não têm muito acesso a inibidor de bomba de segunda geração, tipo o esomeprazol, o omeprazol. Então, pode-se fazer o omeprazol, pode-se fazer o lansoprazol para esses pacientes, que também vai responder, entendeu? De preferência, dose dobrada, sempre, no início. Após um tratamento de 8 a 12 semanas, eu particularmente prefiro 12 semanas, esse paciente deve ser reavaliado do ponto de vista endoscópico com biópsia da mucosa do esôfago. E aí a gente espera a resposta da doença. A resposta é quando tem
abaixo de 15 eosinófilos por campo de grande aumento, que é totalmente aceitável do ponto de vista de prática clínica, ou então remissão que é abaixo de 6 eosinófilos. Aí melhor ainda. Mas se está abaixo de 15, é aceitável. Então, se você faz, eu quero fazer a dieta, leite, 12 semanas depois, endoscopia com biópsia para observar a resposta. Se remitiu, é leite. Então, você sabe que não precisa tirar o resto. O leite já está resolvendo o problema, a suspensão do leite. Se não resolveu, assoma o trio, leite mais trio. 8 a 12 semanas, repetir a endoscopia com biópsia. No caso da medicação, a mesma coisa. Começou com dose dobrada. Quer reduzir para metade da dose? 8 a 12 semanas, endoscopia com biópsia. Começou com dose única. Quer avaliar de novo? 8 a 12 semanas, nova endoscopia com biópsia, não resolveu, dobra a dose. É que eu prefiro fazer o contrário do alto. Eu começo com dose dobrada e reduzo depois. Mas também não está errado você fazer desse jeito, não. Começar com dose plena e dobrar a dose. Então, ainda que o paciente esteja assintomático, existe uma dissociação entre a clínica e a inflamação eosinofílica da mucosa. Esses pacientes devem, num período entre 16 a 24 meses, repetir a sua endoscopia com biópsia, ainda que assintomático, porque pode ocorrer perda de resposta do IBP, do corticoide, da dieta, e ainda assim o paciente assintomático já ter recrudescimento da inflamação eosinofílica da mucosa do esôfago, que é o que a gente quer evitar, porque isso é que vai levar à fibrose da lâmina própria e remodelamento esofágico. Sim. Fernando, eu gostaria só de reforçar que esses prazos, né, são os prazos que a gente também segue, né, para controle desses pacientes. E para isso a gente tem que ter uma relação médico-paciente muito boa, porque esses pacientes às vezes eles vão passando mal na emergência, vai ao gastroenterologista, tem o diagnóstico, ele tem uma melhora e aí ele some. Depois ele volta novamente em crise com a doença descompensada. Então há necessidade da gente ter paciência, explicar que aquilo que é uma doença crônica, que ele vai precisar fazer controle, é trabalhoso, né? Você introduz uma droga, às vezes você tem que acrescentar alguma coisa a mais porque a biópsia veio positiva, o terceiro exame ele não quer fazer. Então, eu acho que é uma doença que a gente precisa de ter, entendeu? Uma relação muito boa para convencer o paciente desse segmento que é muitíssimo importante. E os pacientes com estenose, além do tratamento que a gente vai aplicar, precisa dilatar. Sim, com certeza. Os resultados de dilatação são muito bons, né? São muito bons. São Chance de em termos perfuração de é muito pequena. qualidade de vida do paciente, né? Então, esses casos, toda doença crônica, a gente discute bastante como introduzir os medicamentos, a terapêutica, mas uma grande dificuldade que existe é como na caverna do dragão. A gente sabe como entra, agora como sai dela é difícil. Em que situações vocês têm o encorajamento de terminar o tratamento e acompanhar sem terapêutica medicamentosa ou dietética, ou sempre deixa uma dose, tenta buscar apenas uma dose mínima de manutenção e nunca retira o medicamento, já que a doença esofagite eosinofílica tem como grande característica ser bastante recorrente. Vocês têm em algum momento um parâmetro para tirar com segurança ou nunca tiram, deixam em dose mínima de manutenção, ad eterno, tempo indeterminado? Nunca tive. Tratamento é para o resto da vida. Independente se BP, se corticoide. Menor dose possível para controlar remissão clínica e histológica. Eu também concordo, paciente uma vez com esofagite eosinofílica, se tratando de uma doença crônica, ele vai precisar de tratamento de manutenção, né? A droga com menos efeito colateral, a menor dose possível, né? Para que a gente possa ter o controle dessa doença. Ótimo. A gente comentou aqui que no início da abordagem terapêutica, do oferecimento terapêutico para esses pacientes, os intervalos a cada 8, 12 semanas para reavaliação clínica endoscópica, mas claro que esse intervalo ele aumenta, né, depois que esse paciente entra numa sustentação da remissão, né, clínica endoscópica e histopatológica, e a partir dessa sustentação da remissão, aí torna-se o período de revisão por quanto em quanto tempo de manutenção anual, semestral, clínica endoscópica. Eu diria anual.
para aquele paciente que está estável, Está estável. não dá para abandonar o paciente. Ele precisa de acompanhamento Sim, claro. contínuo. Anual, ótimo. É, corticoide, eu não deixaria de aproveitar para a gente conversar, porque é uma demanda da nossa comunidade da gastroenterologia, além dessa questão da acessibilidade aos medicamentos, principalmente a budesonide, que nós não temos ainda, né? A viscosa, tem que artesanar ela, né? Qual é dos dois? Fluticasona e budesonide, sabemos que são as duas grandes drogas mundialmente aceitas para esofagite eosinofílica. Qual que tem mais eficácia? Mesmo que a gente manipule ali o modo de tomada da budesonida, é melhor usar a fluticasona. Começamos com qual dosagem em posologia de ambos? É uma pergunta difícil de responder, porque o ideal é que a gente tivesse a hora dispersível, né? Conforme tem lá fora, né? Eu diria a você que eu não tenho uma opinião formada em relação se uma ou se as duas. Eu acho que as duas não são suficientes, principalmente pelo fato também da manipulação, a gente não ter certeza dessa manipulação, mas eu acho que o Gerson poderia estar dando a opinião dele também em relação a esse assunto. O dia que a gente tiver a hora dispersível, aí sim a gente fica tranquilo. Bom, a estatística mundial, elas são muito parecidas nesse sistema que a gente faz, de fluticasona emprestada da pneumo, em vez de aspirar deglute, ou então manipulando a budesonida. Mas a budesonida orodispersível, na Europa, atinge taxas de 90% de controle da doença, 85% a 90%, após 12 semanas de sua utilização. Então é bastante satisfatório esse resultado. Mas é uma budesonida desenvolvida especificamente para tratamento da esofagite eosinofílica, validado através de estudos randomizados controlados. A questão aqui dos nossos pacientes, a fluticasona já é difícil. Até do paciente entender como é que vai deglutir aquele spray que ele está dando na garganta dele. A budesonida não é difícil, mas é muito trabalhosa. E, cara, então você tem que abrir lá, se pegar uma budesonida de 200 microgramas, você tem que abrir 5 cápsulazinhas num copinho, mistura com sucralose, 5 gramas, ou então com mel, um pouquinho de água, faz aquele negocinho viscoso para tomar. Isso de 12 em 12 horas, que vai dar 1 miligrama de 12 em 12 horas em tese. O doente não aguenta fazer isso muito tempo. De forma sustentada. Estamos falando de doença para sustentação de tratamento ad eterno, né? Tem que ter comodidade, né? Você imagina fazer isso o resto da vida, Sim. de manhã e de noite. Quando você vai para a farmácia de manipulação, qual é o controle de qualidade que você tem naquilo ali? Não existe estudo de eficácia com a budesonida manipulada na farmácia de manipulação. Então você não sabe exatamente o que está acontecendo, é caso a caso. Você vai mandar manipular, dá para o teu paciente e vamos ver se ele responde. Então é difícil você estabelecer quem é melhor em termos de Brasil, porque as coisas aqui são um pouco distorcidas, né, do que deveriam ser. Então, mas na estatística mundial, a fluticasona e a budesonida funcionam igualmente, são muito semelhantes. Certo. E a imunoterapia, vamos citar um pouco, ela já é realidade no Brasil, apesar da dificuldade da acessibilidade, já é uma realidade no Brasil. A imunoterapia, o biológico, principalmente estamos falando aqui do dupilumab. Apesar dela estar ali na primeira prateleira, como a gente falou no início, vamos considerar que é uma droga muito cara ainda, um custo altíssimo de um tratamento que, para demais doenças que lidam com imunoterapia, sempre os biológicos ainda estão no algoritmo lá na frente, quando os primeiros tentativos ainda foram refratários. Apesar dela estar ali na primeira prateleira, em que situações os senhores acham que aí sim é que eu vou entrar e tentar para esse paciente a imunoterapia para esofagite eosinofílica? Na realidade brasileira. Né? Fernando, você tem toda a razão. O dupilumab é um biológico aprovado agora para esofagite eosinofílica, mas apesar da praticidade, 300 miligramas subcutâneo uma vez por semana, é ainda um preço muito alto para a nossa realidade brasileira. Então, existem situações que o dupilumab se faz mais claramente indicar. Por exemplo, um paciente que tem asma grave, dermatite atópica e esofagite eosinofílica. Ele vai tratar as 3 doenças ao mesmo tempo.
ou um paciente que tem intolerância ao uso do corticoide, paciente que não respondeu ao IBP, que não respondeu ao corticoide, que não respondeu à associação. A maioria dos estudos com dupilumab são até em pacientes resistentes a corticoide ou IBP. As respostas são melhores, não tenha dúvida disso. Então, são situações especiais que o dupilumab se encaixa. Agora, na prática do dia a dia, você vai dar o IBP ou vai dar o dupilumab? Pode ser que tenha um milionário que não, quero usar 300 miligramas subcutâneo uma vez por semana, não me aborrecer mais com isso. Ok? Pode ser. Mas aí é uma pessoa, é um caso especialíssimo, uma pessoa que não teria nenhum problema financeiro. Sim, até porque ela não Assim. está nos rolos ainda, terá dificuldade ainda para a esofagite eosinofílica dentro da gestão pública de saúde e dos convênios. Né? Sim, como já foi aprovado pela Anvisa, o dupilumab não é uma novidade no Brasil. Tem muita gente com asma, com dermatite atópica, com rinite, com pólipo nasal, que já usa. Então não é assim uma novidade, uma coisa diferente. Como ele entrou agora na esofagite eosinofílica, então provavelmente vai ter que judicializar isso aí. Porque, primeira pergunta, vou te fazer, vem cá, já usou IBP? Já usou o corticoide tópico? Respondeu? Que é mais ou menos o que acontece na asma. Né? O dupilumab é uma escadinha que vai, né? Não responde aos broncodilatadores, não responde a corticoide, ou usa corticoide em doses proibitivas, tem crise toda hora, aí vem o dupilumab. Acho que na esofagite eosinofílica vai ser a mesma coisa. Sim. Você que agora pensa. Fernando, a gente hoje, né, tendo no sistema público de saúde brasileira mais ou menos aí em torno de 170 milhões de pessoas que dependem, né, do sistema único do governo, a gente tem que pensar muito, né, nessa situação. Como o Gerson colocou, não tem dúvida nenhuma que pode estar na prateleira, pode ser utilizado por aquele que tenha recurso, independente da forma, se é uma forma leve, moderada, ou se é uma forma grave, né? Mas para os nossos pacientes do SUS, eu acho que a gente deve recomendar, né, que a gente possa fazer uso do IBP, mesmo do corticoide com essas dificuldades, a dieta, associar a dieta, e por hora o dupilumab ficar reservado para essas situações de mais gravidade, conforme o paciente tem atopia grave, o paciente tem dermatite atópica intensa, tem asma grave, né, por causa exatamente do custo. Mas pode ser que lá na frente isso barateie e que a gente possa incorporar, né, naturalmente a todas as pessoas aqui no nosso país. Surgimento de mais alternativas que vão surgindo, né? A concorrência, isso possa ajudar também, né, professor? Bem, muito obrigado então a ambos. Foi muito, muito bacana estar com vocês, aproveitando bastante o know-how de ambos, os professores. Eu deixo para as considerações finais então, professor Gerson, professor Alan, sobre esse nosso encontro. E mais uma vez, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, Fernando, a sua participação na Comissão de Assuntos Digitais, nesse trabalho incansável que vocês realizam, né? E dizer aos nossos ouvintes, aos nossos participantes, que esse assunto é um assunto muitíssimo importante, é uma doença nova, mas é uma doença que cresce cada dia, né? Nós precisamos ter a suspeição clínica e aí uma boa relação médico-paciente para que a gente possa estar, né, suspeitando, indicando a endoscopia, pedindo à endoscopia que faça as biópsias e que essas biópsias sejam feitas devidamente, conforme já foi falado aqui, e que a gente possa instituir o tratamento de acordo com o paciente, com a conveniência dele também, com o estilo de vida, compartilhando dessa decisão. E aí eu acho que nós vamos ter um resultado melhor. Mas lembrar que a esofagite eosinofílica não é uma doença tão rara. Muito obrigado mais uma vez, professores. E a você, nosso muito obrigado por ser espectador de mais esse podcast, de mais esse videocast, nesse grande projeto Gastro em Foco na SBAD 2024. Espero que esse assunto, esofagite eosinofílica, através desse videocast, tenha trazido realmente contribuição positiva para a prática de vocês, de todos nós, dos nossos consultórios. Nosso muito obrigado. A gente encerra por aqui esse videocast.
Lembrando que estará esse e demais episódios disponíveis no YouTube da nossa Federação Brasileira de Gastroenterologia e na página da Federação no Instagram. Até o próximo videocast.